já me ouviram. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, e eu dei um tema: Salomão não era sábio. Os irmãos ficaram meio... E eu disse aqui para os irmãos que realmente ele não era sábio, ele era no máximo muito inteligente. Ele tinha sabedoria ao seu dispor, a sabedoria não estava nele. E tem textos bíblicos que comprovam isso com muita propriedade. A sabedoria, irmãos, uma coisa é você possuir a sabedoria, outra coisa é você ter a sabedoria à sua disposição. No livro de Provérbios há um texto que diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Salomão tinha 20 conselheiros das cãs brancas, homens experientes que aconselhavam ele quando ele tomava alguma decisão. Então na multidão dos conselhos ele tomava suas decisões, a sabedoria estava à disposição dele. Agora, hoje alguém me perguntou pelo WhatsApp, alguém de fora da cidade, se Salomão foi o homem mais sábio que está nas Escrituras. Eu disse não, o mais sábio é o Senhor Jesus, porque Ele é a própria sabedoria. No livro de Provérbios, todas as vezes que nós lermos a palavra sabedoria, está falando do próprio Jesus, porque a Bíblia ela é cristocêntrica, e Jesus aparece em todos os versículos da Bíblia, de modo direto ou de modo indireto, porque Ele é a própria palavra, Ele é o verbo de Deus que se fez carne, né? Ele é a própria Escritura, a revelação da Escritura, o resplendor da glória de Deus, é o Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui está falando da sabedoria de Salomão, e é claro que é um outro contexto da mensagem que eu preguei, mas eu quero falar com os irmãos acerca de algumas coisas que me chamou a atenção, me saltou aqui aos olhos, e que o Senhor, nessa noite, possa nos revelar aqui o Espírito além da letra, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem para nós. A rainha de Sabá, uma tradução fala rainha do sul, o Senhor Jesus cita essa mulher, e ela diz que no dia do juízo, haverá mais rigor para algumas nações, para algumas pessoas que Jesus cita, do que para essa mulher no dia do juízo. E Jesus diz assim: porque ela foi até Salomão, e ouviu a respeito da sua sabedoria. E a sabedoria que a rainha de Sabá ouviu de Salomão, não era dele próprio, era a sabedoria que fala a respeito do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. No próprio texto que nós lemos aqui, isso está revelado, porque no verso 1, diz assim: ouvindo a rainha de Sabá. Onde era a terra de Sabá, irmãos? A terra de Sabá, há algumas conjecturas, mas provavelmente ela ficava ao sul da Arábia. Onde é o Iêmen hoje? Mais ou menos ali onde está o Iêmen, um país do Islã, que o Islã predomina. E ali era conhecido como a terra das especiarias, das árvores aromáticas, juntamente com uma província também de Israel chamada Gileade. Eram os dois lugares onde se existia mais especiarias e mais árvores aromáticas. E o texto diz que essa mulher ouviu a fama de Salomão, não acerca dele, no verso 1, acerca do Senhor, e ela veio prová-lo com enigmas. Quando nós falamos alguma coisa aqui sobre santidade, sobre dar testemunho, sobre estar separado do mundo, é porque nós, irmãos, nós não nos santificamos para nós mesmos, nós nos santificamos para que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Todas as vezes que nós demos um bom testemunho, todas as vezes que nós procuramos andar em conformidade com a palavra de Deus, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Deus de Israel, o nome do Senhor da igreja que está na terra, Ele é exaltado e glorificado, porque há um povo na terra que representa esse Senhor. A nação de Israel, ela foi escolhida por Deus, eu disse isso aqui, acho que terça-feira, para que ela fosse um chamariz para as outras nações, para que ela fosse uma referência para as outras nações. E a igreja não é diferente. A igreja na terra, ela é luz do mundo, sal da terra, para que ela possa também chamar a atenção das outras pessoas.
influenciar as outras pessoas, para que as pessoas sejam atraídas para o Senhor, para os pés do Senhor Jesus e possam ter a sua vida transformadas pelo poder do Evangelho. Essa mulher, quando ela ouviu falar de Salomão e do Deus que ele servia, observe que ela era uma mulher estrangeira, e ela veio com uma grande comitiva, e ela veio prová-lo em enigmas, perguntas difíceis, né? Algumas coisas que talvez um homem comum que não tivesse a visão recebida de Deus que Salomão tinha, a sabedoria ao seu dispor, não conseguiria, o dom da ciência não conseguiria responder. E a Bíblia diz que quando ela chegou em Jerusalém, com um grande exército, com camelos, com especiarias, e ela trouxe muitas pedras preciosas, ela trouxe muitos presentes, isso era costume. Mas irmãos, eu fiquei pensando uma coisa, que me chamou a atenção, que eu quero fechar essa mensagem depois, pensando nisso, é que a Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio, que não era, a lei de Moisés diz, que não era aconselhável a um rei, que ele acumulasse muito ouro, muita prata, muitos cavalos, e Salomão fez tudo isso. Por incrível que pareça, Salomão, conhecedor da lei que o seu pai Davi seguia, à risca, minuciosamente, e Davi, quando ele está no leito de morte, ele dá as instruções ao seu filho Salomão, e ele diz, eu estou indo pelo caminho de toda a terra, quer dizer, eu vou morrer. Agora uma coisa é certa, observa o livro da lei do Senhor para guardá-lo e praticá-lo. Sê homem e observa a lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite, guarda ela no teu coração, porque ela vai te dar, eu estou parafraseando o texto lá, ela te dará a direção que você necessita para ser um rei que governa com equidade. Porque quando nós seguimos as instruções da palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter adversidades, problemas, mas uma coisa é certa, a direção que vem do Senhor, ela nos levará a porto seguro. Nós vamos passar as tempestades, nós vamos passar pelas turbulências, nós vamos passar debaixo da nuvem negra, isso é certo, nós vamos passar por momentos de perplexidade, mas se nós estivermos trilhando o caminho, olhando para esta palavra, tendo esta palavra como bússola, tendo esta palavra como a nossa direção, nós chegaremos com segurança no porto, nós chegaremos e atravessaremos a tempestade, porque a boa mão do Senhor vai nos conduzir sempre, mas é necessário observar essa palavra. O salmista diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Aí depois ele responde, observando segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa direção, é a nossa carta magna. A Bíblia diz, irmãos, que quando Salomão recebe a visita da rainha do sul, a rainha de Sabá, Salomão no versículo 3, a Bíblia diz que ele respondeu, deu a resposta de todas as suas perguntas. Nada houve que Salomão não pudesse esclarecer. Porque irmãos, Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Tiago diz que se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Então nós que somos servos de Deus, que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos que Deus tem um povo na terra escolhido para que faça a sua vontade, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, né, que não pode ser fragmentado. O corpo de Cristo não está só aqui em Colina, o corpo de Cristo está em outros lugares, está nos outros continentes. Aonde estiver um povo reunido nesse momento, adorando o nome desse Deus, praticando aquilo que está na Escritura Sagrada, esse povo é o povo de Deus, esse povo é a igreja do Senhor, e nós cremos que a igreja do Senhor, ela recebe orientação direto dele, direto do Espírito Santo. Então observem que Salomão, ele vai esclarecer e vai trazer resposta aos anseios que estava no coração daquela mulher. Aquela mulher era uma rainha, e a Bíblia diz que quando a rainha viu, no versículo 4, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e mais uma coisa, a casa que ele edificara, porque irmãos, as pessoas estão olhando para nós, elas não querem apenas as respostas que nós podemos dar para elas, quando elas têm dúvidas, elas estão observando para nós também a nossa vida, a nossa conduta, a maneira que nós falamos, a maneira que até que nós nos vestimos, elas estão olhando para nós e elas querem ver se em nós há mesmo uma diferença. E a Bíblia diz assim, e outra vez,
vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do injusto. As pessoas estão olhando para nós, estão verificando em nós, se verdadeiramente há um espelho, há um reflexo do Senhor Jesus na nossa vida, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que a nossa mente, ela deve ser a mente de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E essa mulher começou a observar a vida de Salomão. Ela tinha ouvido apenas falar, mas as pessoas vão verificar a nossa fama. Às vezes nós não ficamos preocupados e falamos assim: eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim, mas eu me preocupo muito porque o próprio Jesus se preocupou com isso. Eu já falei aqui algumas vezes. Em Mateus 16, ele reúne os discípulos e ele faz uma pergunta emblemática para eles. E ele diz assim: o que diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava pensando acerca daquilo que os homens pensavam dele. E os discípulos vão dizer assim: Senhor, eles estão confusos. Alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é outro profeta. E Jesus ainda não se deu por feliz, ele ainda perguntou: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Porque a nossa fama, ela pode correr de um lado para o outro, e ela corre, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo de tecnologia cibernética. Você dá um toque num botão ali no computador, você já está vendo notícias do outro lado do mundo. É muito rápido a propagação das notícias, inclusive até as fake news, né, que estão na moda aí agora. Então, irmãos, Jesus estava preocupado, e Pedro recebe uma grande revelação quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A mulher tinha ouvido a fama de Salomão. O que será que os homens estão ouvindo de nós, irmãos? Qual é a notícia que eles estão ouvindo? São alvissareiras essas notícias? Ou será que são notícias negativas? Como é que as pessoas estão olhando para nós? Qual a avaliação que eles estão fazendo de nós? Diz a Bíblia, no versículo 5, que ela olhou a casa que ele tinha edificado, ela olhou a comida da sua mesa. Irmãos, olha que coisa interessante, o tipo de comida que estava sendo servida, irmã Dirce, na casa de Salomão, era um palácio. Hoje eu estava ouvindo um pregador, e ele estava dizendo algo que me chamou muita atenção, inclusive ele estava falando sobre o livro de Neemias, Danilo, e ele disse assim, que a comida que está sendo servida em muitos lugares hoje, estou falando de nível da igreja, é uma comida de micro-ondas, uma comida que não tem substância, uma comida que não traz os nutrientes. O povo está com fome da palavra de Deus, e ele citou o texto de Amós, que haveria um tempo, que haveria fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E ele estava dizendo: as ovelhas estão ressequidas, estão com fome, não recebem a palavra de Deus, pessoas estão desnutridas espiritualmente. Mas nessa noite, irmãos, saia daqui alimentado pela palavra de Deus. Se alimente da palavra que está sendo colocada aqui, para que você receba o vigor necessário. Os dias são maus, haveremos de passar por dificuldades, haveremos de passar por transtornos, haveremos de passar por perseguições, às vezes no trabalho, o ambiente pode ser negativo, o mundo está nocivo, os dias são maus, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: se alimente com a palavra, saia daqui renovado, saia daqui com as tuas forças restabelecidas, saia daqui nesta noite com a certeza plena que o Senhor nunca nos deixará sem receber a sua palavra, para que nós sejamos renovados, as nossas forças renovadas. Porque não há como um servo de Deus ficar sem se alimentar com a palavra de Deus. Como nós não podemos ficar sem se alimentar fisicamente, espiritualmente também não. É necessário ouvir essa palavra, porque essa palavra tem resposta para aquilo que está no âmago da nossa alma. Irmãos, às vezes os psicólogos, por mais competentes que eles sejam, né, talvez os médicos, da doutora Suleima aqui, existem momentos que eles se sentem impotentes, porque eles não têm a resposta que às vezes nós precisamos. Quantos diagnósticos, Suleima, que os médicos têm que dar para uma família, e dizer assim: ó, infelizmente agora, tudo aquilo que nós poderíamos fazer, nós fazemos, e os médicos estão preparados para isso,
porque eles recebem preparo, porque há momentos que eles também não podem fazer, mas o Deus que nós servimos, Ele tem a resposta além de tudo isso, Ele tem aquilo que os homens não têm. A palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, que ela vai até a divisão da alma, e ela separa aquilo que são juntas e medulas, ela conhece você e a mim por dentro e por fora, ela tem a resposta que nós precisamos, ela tem a esperança que pode ser renovada, quando o nosso coração está tão triste e abatido, quando nós não encontramos nenhuma palavra de esperança. A palavra de Deus tem essa esperança, tem o renovo, tem a resposta, tem a fortaleza que nós precisamos. Receba aí nessa noite, em nome de Jesus. Salomão, a mulher observou também o assentar dos seus servos. Olha aqui, como que um servo de Deus, ele deve ter uma postura, né? O assentar dos seus servos, estava ensinado, eram pessoas ensinadas. A Bíblia diz que também, está no versículo 5, ela observou a postura dos seus criados. Você sabia que nós somos servos do Deus vivo, servos de orelha furada? Você sabe o que é um servo de orelha furada? É um servo que ele não tem, servo, a palavra servo já no grego, é a palavra doulos, que significa aquele que faz a vontade do seu Senhor. Nós falamos servo, a Bíblia é erudita, mas na verdade é escravo, não tem vontade própria. E o servo de orelha furada era alguém que lá no Antigo Testamento, quando ele ficava por 7 anos na casa do seu Senhor, ele tinha direito depois de ir embora, porque havia uma lei na nação de Israel, e essa lei serve para a igreja, que ninguém poderia escravizar a nação de Israel, mas Israel também não podia escravizar ninguém. Isso vale para a igreja. Então o Senhor chamava aquele servo e dizia para ele: você pode ir embora, você está livre. E ele dizia assim, se ele amasse o seu Senhor, ele dizia: mas eu não quero ir embora da tua casa, eu quero ficar. Então o seu Senhor levava ele diante da porta da cidade, diante dos anciãos. Eles pegavam uma sovela, que era um instrumento pontiagudo, de furar sola de sapato, e eles furavam a sua orelha. Então aquele homem ficava, aquela mulher ficava marcado, e todo lugar que ele passasse, ele tinha uma marca, e as pessoas olhavam e diziam: aquele homem, aquela mulher tem dono, olha a marca na orelha, servo de orelha furada. Isso contextualizando, aplicando para nós, é o selo do Espírito Santo, é o penhor. As pessoas olham para mim e para você e dizem: aquele homem, aquela mulher tem um dono. É o Senhor dos exércitos, Ele é dono, nós somos propriedade peculiar dEle, nós somos um povo adquirido, sacerdócio real, nós somos colocados aqui para louvar o seu nome, nós somos aqueles que foram chamados pelo beneplácito da sua vontade, para adorar a Ele, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é Senhor, dizer que Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa fortaleza presente no dia da angústia, Ele é a âncora da nossa alma, Ele é a firmeza no momento que as nossas pernas estiverem bambas, e os nossos joelhos estiverem trôpegos. O Senhor nos fortalece, nos toma pela mão direita e nos ajuda, e o profeta Isaías fala com muita propriedade: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Observem que ele não está dizendo assim: se passares pelo fogo, se passares pelas águas. Não, se ele dissesse assim, seria condicional, nós poderíamos passar ou não, mas ele está usando a palavra quando passares, porque nós passaremos por lá, mas o Senhor está com as mãos sobre nós, e Ele nos toma pela mão direita e nos ajuda, Ele fortalece os nossos pés, Ele nos coloca de pé na caminhada, Ele desce no meio da tempestade e acalma a tempestade, porque esse Deus tem controle da tempestade também. Glória a Deus. Irmãos, os copeiros, ela observou os copeiros. Sabe o que é um copeiro? Aquele que serve. Neemias, que foi lido aqui, era o copeiro principal, o copeiro mor, do rei Artaxerxes. Agora, o que um copeiro faz? Um copeiro serve vinho para o rei. Vinho para o rei. Vinho na Bíblia tipifica alegria. Salmo 104, verso 10, Salmo 115, verso 4, se eu não me engano. O vinho alegra o coração do homem. Então, irmãos, nós aqui,
somos copeiro do rei. E o que nós temos que fazer? Servir a alegria. A palavra de Deus é a fonte de toda alegria. Deus conta comigo e contigo, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar sobre a alegria que vem do Senhor. Porque o Senhor é a fonte de toda alegria. Quando a tristeza estiver abatendo, quando a tristeza estiver imperando, nós temos que falar do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, porque a alegria ela vai chegar. O Senhor Jesus é a fonte de toda a alegria. E nesta noite, Ele quer alegrar o nosso coração. Nós somos copeiros dEle, glória a Deus. Ela também observou, no verso 5 ainda, os holocaustos, a maneira que Ele oferecia os holocaustos ao Senhor. De que maneira, irmãos, nós prestamos culto a esse Deus? Como? Culto, holocausto fala de culto, fala de oferecer alguma coisa. Oferta, a palavra corban, aproximar-se do Senhor. Holocausto, se queimava tudo, era diferente da oferta, porque queimava todo o animal que era imolado e apresentado. Qual é a maneira que nós prestamos culto ao Senhor? Como nós cantamos, como nós adoramos, como nós lemos a sua palavra, como é o nosso devocional, como nós levantamos pela manhã e agradecemos a Ele por mais um dia de vida, como é que nós falamos a respeito desse Deus. Você já falou para Ele que você ama Ele hoje? Você já falou com Ele hoje? Você já orou? Você já esteve na presença dEle hoje? Glória a Deus. Observe ainda o verso 4. Ela ficou fora de si. A mulher ficou perplexa. Porque essa mulher, quando ela olha para a suntuosidade do reino de Salomão, aquilo que Deus colocou na mão desse homem. E aí eu fiquei pensando uma coisa, irmãos, que eu disse que vou fechar com as riquezas de Salomão. Como que o homem, ele precisa vigiar constantemente, né? Porque Salomão, na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele diz assim, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ele chega à conclusão que só tem uma coisa que pode conduzir o homem à felicidade plena: ser temente e fiel a Deus. E ele diz assim, eu não me privei de nada. No livro de Eclesiastes, ele escreve Eclesiastes na sua velhice, e ele diz, eu não me privei de pomares de frutos, eu não me privei de vinho, né? Eu não me privei de palácios. Salomão tinha um trono de marfim, revestido de ouro, com 12 leões, uma escada para subir, com 6 degraus, que, segundo os historiadores, nunca mais vai ter um trono como esse, com a suntuosidade. Esse trono não foi achado pelos arqueólogos, mas até hoje ainda existem expedições tentando achar. Trono de marfim, um homem que tinha, para os irmãos terem uma ideia, ele entrava só de ouro, porque a prata eles até desprezavam, tamanha era a quantidade de ouro, entrava 666 talentos em ouro no reino de Salomão por ano. Eu fiz uma conta, mais ou menos, isso dá 20 milhões de dólares, só em ouro, por ano, que entrava no reino dele. Fora pedras preciosas, fora prata, outros metais de valor, né? Os reis que pagavam tributo para ele, porque Salomão controlava as principais rotas comerciais, inclusive da rainha de Sabá. Esse homem tinha tudo, mas ele chegou à conclusão, somente temer a Deus. E ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga, não tenho neles contentamento. Como é bom poder servir o nosso Deus, como é bom poder estar na sua presença, como é bom cultuar o seu nome, como é bom nós sabermos que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, como é bom saber que Ele nos sustenta no momento de maior angústia, como é bom saber que Ele não vai nos desamparar nunca, como é bom saber que Ele nos conduzirá nos momentos de dificuldade e de tribulação, como é bom saber que a resposta vem dEle, porque a Bíblia diz assim, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a resposta vem do Senhor. Os homens fazem muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. O salmista diz, uns acreditam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus, a nossa confiança está depositada nele. Haverá eleições no próximo domingo, não nesse domingo, no outro. Vamos exercer a nossa cidadania, mas a nossa expectativa está no Senhor, a nossa esperança está nele. Ele é que pode fazer aquilo que os homens não podem, somente Ele é que pode nos sustentar, quando os homens não puderem fazer mais nada.
Caminhando para o fim. Glória a Deus. Verso 6. E disse ao rei, olha o que ela vai dizer. Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Era verdade. A palavra que chegou aos ouvidos daquela mulher, não era uma palavra, uma fake news. Não era falsa. Não era uma pseudo-notícia. Era verdade. Glória a Deus. A palavra que nós pregamos tem que ser fundamentada aqui, na palavra de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Ele diz assim, que ele deveria manusear, ou manejar, melhor dizendo, manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem, ela traz a ideia de cortar com retidão, cortar reto. É isso, irmãos, que o Senhor requer de nós. Quando alguém ouvir uma notícia, uma palavra que nós falamos, uma palavra que nós pregamos, que seja verdade. O apóstolo Paulo diz assim, eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Existem 5 colunas da verdade que a Escritura nos revela. Uma é o Pai, a outra coluna é o Filho, o próprio Jesus, a terceira coluna é o Espírito Santo, a quarta coluna é a própria Escritura, e a quinta coluna é a igreja, que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus. Você é a igreja do Senhor, a verdade precisa sempre predominar. Observe, verso 7. Eu não cria naquelas palavras. Olha aqui, irmãos. Eu não cria. Até que eu vim e os meus olhos viram. Ela era um tipo de Tomé. Essa rainha de Sabá aqui, era um tipo de Tomé. Não cria sem ver. E ó, irmãos, nós estamos vivendo um período agora de muito ceticismo. As pessoas só crê naquilo que é tangível, naquilo que pode ser apalpado e visto, aquilo que se pode olhar. Mas nós cremos no Deus invisível. Nós cremos no Deus que é como o vento. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Nós cremos. E bem-aventurado é aquele que crê naquilo que não vê. E o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Glória a Deus. Eu não preciso ver o paralítico andar para crer que Deus pode fazer. Eu não preciso ver o cego enxergar para saber que ele pode fazer. Eu não preciso ver alguém ser ressuscitado para saber que é verdade que ele ressuscitou os mortos. Eu não preciso, porque eu só preciso crer. Eu não preciso ver que o machado flutuou, o ferro flutuou para eu crer. Eu não preciso ver que Jonas foi tragado por um grande peixe e passou 3 dias no ventre, para eu crer, porque eu sei que o nosso Deus, Ele está acima do natural, é sobrenatural, Ele é todo poderoso, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, os atributos da divindade estão nele, e eu creio, glória a Deus. Olha aqui, versículo 7, eu não cria, os meus olhos viram, eis que não me disseram metade, sobrepujasse sabedoria, bens e a fama que eu ouvi. Verso 8, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão diante de ti sempre, que ouvem a tua sabedoria. Isso aqui é para nós, irmãos, isso aqui é extensivo, nós somos bem-aventurados, porque nós podemos ouvir a palavra de Deus, num mundo totalmente sombrio, num mundo em que a mentira predomina, nós podemos ouvir a palavra da verdade, a Escritura sagrada. Essa palavra não mente, essa palavra é Deus se revelando para os homens, essa palavra aqui, ela vem do coração de Deus para o nosso coração, glória a Jesus, essa palavra é inerrante, a palavra de Deus é insofismável, essa palavra aqui, ela tem direção, irmãos, tudo o que nós precisamos está aqui, é o manual do ser humano, é a regra de fé da igreja, é o instrumento da verdade teológica do cristianismo. Glória a Deus, nós temos que crer e praticar essa palavra. Verso 9, bendito seja o Senhor teu Deus. Ela está louvando a Deus
pelo que ela viu na vida de Salomão. Que os homens louvem o Senhor através de nós. Que os homens olhem para nós e vejam que em nós há o Deus mesmo. Quando eles olharem para nós e aquilo que nós falarmos para eles, que eles sintam que há uma essência, há algo de Deus em nossa vida. E que eles sejam confortados pelas palavras que nós venhamos a falar. Glória a Deus. Ela vai dar presentes para o rei. E ele disse assim, olha, sabe por quê, Salomão? Ela disse para ele, que Deus te estabeleceu como rei sobre Israel? É o verso 9. Estabeleceu para fazer juízo e justiça. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para fazer juízo e justiça. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Você sabe o que significa a palavra igreja? Eu já falei várias vezes aqui, tão simples. Eclésia, chamados para fora do mundo. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa passagem aqui é breve. Nós somos cidadãos do céu, nosso reino é celestial. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Nós somos peregrinos. Os irmãos já perceberam que, quando você encontra alguém de outro país, você percebe que ele se veste diferente, ele tem hábitos alimentares diferentes, né? A comida, eu tenho um amigo que é missionário na Colômbia, e ele foi para o México, ele ficou uns 15 dias lá, e ele falou que quando ele foi embora, ele não aguentava mais a comida, por causa da pimenta. E ele falou para uma irmã lá, falou, irmã, se eu não for embora, eu morro aqui, de tanta pimenta. Mas hoje a comida está fria, ela diz. Não está caliente, né? Mas ele disse que a comida sem pimenta tem pimenta, pastor Mauro. Eu não aguentava mais. Porque os hábitos são diferentes, a cultura é diferente. As pessoas podem vir aqui no Brasil, ficar um tempo aqui, ela se veste diferente, ela tem um outro hábito, depois ela volta para a pátria dela, porque ela não pertence à pátria aqui. Se nós viajarmos também, depois nós voltamos para cá. Assim é a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui nessa terra, somos nômades, peregrinos, estamos aguardando uma cidade que tem fundamentos, e Abraão já aguardava, e o escritor aos Hebreus diz que Deus é o arquiteto dessa cidade. Estamos aqui de passagem, irmãos. Qual o sentimento que você tem aí hoje no teu coração, de esperança da vinda de Jesus? Você quer morar com Ele? Você quer sair dessa terra aqui? Ou a nossa esperança está fundamentada aqui? Os nossos projetos estão todos aqui, porque nós estamos esperando um lugar melhor, uma cidade futura, uma cidade que não tem tristeza mais, uma cidade onde o luto não impera, onde a cidade não é desguarnecida como as cidades daqui. As cidades daqui não têm segurança. A cidade chamada maravilhosa, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, está em perplexidade, não há segurança, as pessoas estão com medo de sair na rua, as balas perdidas, o tráfico, os assaltos, o trânsito é enlouquecedor. A cidade maravilhosa não é o Rio de Janeiro, é a Nova Jerusalém, celestial, onde vai morar um povo escolhido, zeloso e de boas obras. É isso, irmãos. É isso. Eu poderia falar para você aqui nessa noite, que Deus vai te dar um carro novo, né? E Ele pode fazer. Eu poderia dizer para você, ó, Deus vai te dar uma casa nova. Uma casa com uma piscina com azulejos de ouro, mais suntuosa que a de Salomão. Eu podia falar para você, ó, Deus tem uma chave para você aqui hoje. Traz um envelope cheio de dinheiro aqui, ó, que eu vou orar aqui, você vai ver o que você vai receber. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele fala de arrependimento, ele fala de esperança de morar no céu, de vida eterna. Ele fala, porque irmãos, uma religião que não te dá esperança de morar no céu, na vida eterna, que não dá esperança de vida eterna, é vazia. Nós temos que ter a esperança de um dia estar com o Senhor para sempre. Vou terminar agora mesmo. A Bíblia diz no versículo 11, que os navios, né? Os navios de Irão, de Ofir, Irão é um rei de Tiro, levavam ouro, eles traziam de Ofir. Você sabe onde é Ofir? Ofir é um lugar, fica próximo da cidade de Braga, em Portugal. É onde vinha o melhor ouro. Esse não é o melhor ouro ainda, viu? Esse é o ouro bom.
Porque a Bíblia diz que o melhor ouro é o ouro da terra de Havilá. Está lá no livro do Gênesis. Esse ouro não existe mais. Provavelmente a terra de Havilá é a Armênia. Mas esse ouro não há mais. A Bíblia diz lá no Gênesis: e havia a terra de Havilá onde há ouro, e esse ouro é bom. Quer dizer que esse ouro de hoje é mais ou menos. O ouro que vinha para Salomão era de Ofir. O melhor lugar para se vir ouro. Os cavalos que Salomão comprava vinha da Cilícia. Na Turquia, Tarso era a cidade de Paulo, né? Capital da Cilícia, na Turquia. Salomão foi acumulando riquezas. E ele chegou num momento que ele acabou violando aquilo que a lei de Deus dizia, que os reis não poderiam acumular muito ouro, nem muita prata, e também animais. Se eu não me engano, se eu marquei aqui, se você puder projetar aí, Danilo, Deuteronômio 17, os versículos 16 e 17. Só para a gente dar uma olhada e eu vou fechar aqui e orar. Deuteronômio 16, aliás, 17, o verso 16 e o 17. Glória a Deus. Ele está falando com os reis aí, ó. Se você ler o contexto, você vai perceber que é os reis. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. E por incrível que pareça, os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Do Egito e da Cilícia. Mulheres estrangeiras que ele casou e se corrompeu. Eu não me arrisco, jamais, e não vou me arriscar a falar que Salomão perdeu sua salvação, porque eu não tenho aferidor. Mas existem teólogos que dizem que ele acabou apostatando, porque segundo alguns teólogos, eles conjecturam a possibilidade de Salomão ter oferecido até filhos a Moloque. Isso é muito grave. Porque um homem que recebeu de Deus algo como Salomão, a sabedoria à sua disposição. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela volta e Salomão deu tudo quanto ela pediu. Segundo alguns teólogos, até as rotas comerciais que ele tinha controle, ele deixou um pouco mais leve para ela, né? Ele deixou mais flexível. E aquela mulher foi com uma boa impressão de Salomão embora. Mas depois, se você continuar lendo em casa, né, o capítulo 10, a partir do versículo 14 em diante, você vai ver que os problemas começaram a acontecer na vida de Salomão por falta de vigilância. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? A madeira que ele recebia, ele fez balaústres, né? Alaúdes. Alaúdes são instrumentos, é um primo antigo do violino, bem antigo, né? do bandolim, primo antigo do violão. Ele fez balaústres, né? Que são aquelas estantezinhas assim, onde se colocava aqueles vasos. Tudo isso para a casa do Senhor e para a casa dele, uma madeira nobre. Ele cuidava da casa dele, mas cuidava da casa do Senhor também. Esse é o segredo. Cuidar da nossa casa, mas cuidar da casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Coloque-se de pé, guarde essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.